Sobre o caso Master, há um outro questionamento aqui, que é a participação e o envolvimento de outro ministro. Claro que eu estou falando do ministro Alexandre de Moraes. Nos últimos dias a gente vem tratando aqui do questionamento sobre se ele teria ou não atuado para interferir no caso através do Banco Central, com informações da nossa colega Malu Gaspar do Globo sobre ligações e a procura de Alexandre de Moraes querendo saber ali como é que estava o caso Master. E a gente vai trazer agora para vocês uma cronologia dos últimos dias, né? Porque se voltar muito, a gente vai ver muita coisa ainda nesse caso. Vocês estão vendo aí na tela, a gente começa pelo dia 11 de dezembro. É quando o Globo revela o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Aqui uma informação do jornalista Lauro Jardim e logo depois, no dia seguinte, a Malu Gaspar traz o contrato e aqueles quase 130 milhões de reais por um único contrato, coisa que nenhum advogado do Brasil, pelo menos até agora, a gente não conseguiu descobrir quem que já teve um contrato tão generoso desse na praça. No dia 22 de dezembro, 2 eventos. O próprio Globo detalha que o ministro Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Malu Gaspar chega com essa informação, e uma reação da oposição dizendo, a gente vai pedir CPI e vamos atrás do impeachment de Alexandre de Moraes. Ministro que já tem uma relação muito conturbada com o Congresso Nacional, ainda mais com a direita, ainda mais com os bolsonaristas, mas isso foi o que aconteceu há apenas 2 dias. Ontem, 23 de dezembro, o Globo o Estadão, jornalista Eliane Cantanhede e Davi Friedlander, os dois trazem informação de que Alexandre de Moraes teria feito 6 ligações em um único dia para Gabriel Galípolo, querendo saber o que estava acontecendo. Aí acontece uma coisa, Alexandre de Moraes, que estava quieto até então, primeiro solta uma nota, logo no comecinho do dia, uma nota muito curta dizendo que esteve sim com o Gabriel Galípolo, mas apenas para tratar da Magnitsky. Quando o Banco Central também solta um comunicado de uma única linha dizendo o presidente Gabriel Galípolo esteve com o Alexandre de Moraes para tratar da Lei Magnitsky, aquela sanção que foi imposta ao ministro. E ontem à noite, 9h da noite, sai uma outra nota de Alexandre de Moraes, certamente provocada pela reportagem do Estadão, dizendo e trazendo várias datas das reuniões, dizendo que jamais tratou, aí sim veio uma negação, porque até então não havia negação. Então, ele diz que jamais tratou do caso Master com o presidente Gabriel Galípolo, reforça que esse encontro foi para discutir as consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele, diz que foram feitas reuniões individuais também com o presidente jurídico do Itaú e com a presidente do Banco do Brasil, além de encontro coletivo com presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e do Itaú também para falar sobre o tema. Então, e nessa nota de ontem à noite, ele traz as datas que ele teria estado com o Gabriel Galípolo, de novo ainda tratando apenas sobre a Lei Magnitsky, e no final da nota ele diz o seguinte, olha, o contrato, a atuação da minha esposa, Viviane Barsi, nunca envolveu nenhuma atuação dela entre a venda, a proposta de venda do BRB, ou de venda do Banco Master para o BRB. Essa aqui é uma pequena leitura dos encontros e desencontros dessa história. Ainda está muito difícil entender como é que a gente vai jogar luz sobre isso. Diz que o desinfetante para a dúvida é a luz do sol, né? E aqui ainda há muitas dúvidas, né? Exatamente o que aconteceu. Teve ou não ligação? Como é que a gente vai saber se Moraes ligou mesmo ou não para o presidente do Banco Central, né? As informações todas que nós, os jornalistas, a gente tem conversado com gente do mercado, enfim, e essa suspeita de envolvimento de Alexandre de Moraes sempre rondou.
E agora ela ganha, ela vira um rastilho de pólvora e ela ganha essa repercussão a ponto do ministro Alexandre de Moraes ter que soltar 2 notas no mesmo dia, depois de ter ficado tantos dias em silêncio, porque o contrato, a divulgação do contrato da mulher dele aconteceu lá no comecinho de dezembro, como a gente viu aqui agora há pouco.